mas nunca derrotado. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá. A sua música. Eu matei um urso, matei um leão. Ninguém estava vendo, mas Deus me testando. Oh my God. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. Play the best songs. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Sorry, okay. Tá chorando porque se você tem um Deus. Aqui toca o seu sucesso. Aqui música não para. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo. Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Ouça agora, programa A Última Colheita. Apresentação, Pastor Tiago Bittencourt Lopes. Não acreditaram no
aviso de Deus que foi dado através de Noé, o seu servo. Louvores, meditação, reflexões e a poderosa palavra de Deus. Oração forte por cura e libertação. Agora na sua web rádio, a voz dos profetas da última hora. Quando disse a Abraão: tira os teus de Sodoma e Gomorra, pois com fogo a destruirei, e nada sobre ela sobrará. Glória a Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, queridos irmãos, que Deus abençoe a tua vida nesta manhã abençoada. Estamos contentes e alegres de estar aqui com os irmãos nesse momento. Que Deus abençoe a tua vida. Esse é o teu programa, nosso programa, A Última Colheita, entrando na tua casa aí alegre, feliz por estar com vocês, irmão. Que quem fala é o pastor Tiago. Estamos aqui até às 11 e pouquinho para falar de Jesus para você. Hoje é mais um dia do estudo, irmão. Os 4 evangelhos, irmão, amém? E hoje nós estamos no último, é o último dessa série, amém? Já falamos sobre Mateus, já falamos sobre Marcos, já falamos sobre Lucas. Agora vamos falar sobre o evangelho segundo João escreveu. Tu vai conhecer segredos profundos aqui que tu nunca imaginou conhecer acerca do evangelho segundo João escreveu. Eu preciso muito que tu compartilhe demais mesmo. Já estamos com bastante gente aí. Vai compartilhando. Tem bastante mesmo conosco aqui. Daqui a pouco nós vamos cumprimentar os irmãos, amém? Deus já tem feito coisas grandes. Natália, Deus abençoe a tua vida. Riquelme, Deus abençoe a tua vida. Luana Santana, Deus abençoe a tua vida. Tá entrando aí. Deus abençoe Direuza Andrades, a missionária Direuza, Deus abençoe a tua vida, Direuza. Juliana Silva, Deus abençoe. Quem tá mais conosco? Ana, tá sempre conosco a Ana. Onde foi o culto na casa dela, foi 4 almas para Jesus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é lindo, Deus é tremendo. Deus abençoe, irmão. Vamos entrando e compartilhando, porque só começou, só está começando, irmão. Só está começando. E tu vai ver o que Deus vai fazer nesse dia. Pai do Senhor, pastor Carlos. A paz do Senhor, pastor Tiago, e todos os nossos irmãos radiovintes sintonizados na frequência da Rádio Web, a voz dos profetas da última hora. Aqui em Astorga, no noroeste do estado do Paraná. Essa rádio 100% evangélica que veio para evangelizar o mundo. Hoje é o último dia, né, pastor? Último dia da campanha. O estudo aí dos 4 evangelhos. Hoje é o livro de João. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Eu creio que muitos de vocês têm aprendido aqui através da rádio e através dos estudos aplicados aí pelo pastor Tiago. Irmãos, a partir de agora, programação ao vivo. Hoje dia 10, dia 25, 4 de 2025. De abril de 2025, agora 10h20 da manhã. Tempo chuvoso aqui na cidade de Astorga e tem previsão hoje à tarde todinha de chuva, pastor. Só amanhã que vai dar uma arejada e domingo volta a chover novamente. Então seja bem-vindo à programação. Amém. Deus abençoe Natália que está conosco, Bárbara que está conosco, a irmã, a missionária Direuza está falando que está orando de madrugada por nós. Nicolas, Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe cada um, pessoas que tem bastante gente conosco, irmão. Às vezes não vou poder cumprimentar todo mundo, mas que Deus abençoe muito a tua vida, porque é bem corrido aqui, irmãos, é muito corrido, porque estudo, pastor, tem muita gente, pastor, acho que eu não vou conseguir cumprimentar todo mundo. Vica, Deus abençoe a tua vida. Pastor Tiago, nós estamos sendo assistidos. Gilberto, Deus abençoe. Sendo assistido pela TV, pelo rádio, lá na roça, né, lá na lavoura de tomate. Muitos lugares tem chegado a programação em cima do telhado. Nosso irmão Silvio estava trabalhando em cima do telhado ouvindo a programação. Tem sido bênção essa programação na vida das pessoas. Deus abençoe Laurina, Deus abençoe a tua vida. Fontes que está conosco aí, Valdina, Deus abençoe a tua vida. Tem muita gente, irmão. Deus abençoe, vai entrando aí. Deus abençoe a Ana. Ontem a Ana falou para nós que ela coloca um radinho e fica trabalhando, escutando nós. Deus abençoe a Ana, que é uma filha nossa da fé. Ela e a família dela são uma bênção. Adriana, Deus abençoe. Deus abençoe de verdade todos os irmãos que estão entrando agora, irmão. Vamos para a oração neste momento já. E daqui a pouco vamos orar e depois já vamos entrar na mensagem do Senhor. Porque eu preciso correr um pouquinho mais rápido hoje. Porque ontem não deu para terminar tudo certinho o livro de Lucas. Deu uma resumida rapidinho, mas foi muito profundo. Pastor Carlos, foi muito profundo.
Eu estou muito alegre por esse estudo que Deus tem dado para nós. Pamela, Deus abençoe a tua vida. Derete, Deus abençoe. Miquele, Deus abençoe. Deus abençoe Radi, Deus abençoe. Meu Deus, é muita gente. Grego, Breck, Deus abençoe a tua vida. É muita coisa aqui. Eu já tenho um novo desafio, pastor. Oi. As cartas de Paulo, viu? Então, as cartas de Paulo, vamos colocar o pastor aqui para trabalhar mesmo. As cartas de Paulo aí, endereçadas a Coríntios, a todas as cartas enviadas, as cartas missionárias de Paulo. Pastor, tem avançado esse desafio. Amém. As cartas de Paulo é muito forte, irmão, muito forte mesmo. Paulo escreveu, foi 12, né? 12 cartas que tu vai atribuir ao livro a carta de Hebreu, para ele é 13, tá bom? Mas a carta de Hebreu ninguém sabe certinho quem escreveu, mas foi 12 cartas, muito forte. A Adriana tá conosco já aí, Pai do Senhor, Deus abençoe a tua vida. Vamos entrando e compartilhando, irmão, vamos entrando e compartilhando. Deus abençoe muito a Deus que tá orando por nós de madrugada, muito obrigado mesmo. Giovana Andrade, a oração é o combustível do cristão. O carro sem gasolina para, e o crente sem oração também para. Tem que ter oração, Cristiano, Deus abençoe a tua vida. Vamos neste momento de oração, vamos nesse momento buscar a face de Deus, e logo já voltamos com a palavra, amém? Se você está aprendendo bastante aí, amém? Compartilhe então bastante, com todas as plataformas, se puder, possível aí, com todos os grupos, amém? Porque quem aprende, irmão, tem que levar esse conhecimento para frente. Porque o conhecimento vai morrer em você, vai morrer em você. Irmão, os homens mais sábios que podiam mudar o mundo, eles estão tudo lá no cemitério. Os crânios estão tudo lá no cemitério. Levar o conhecimento para eles, amém? Não leva o conhecimento para você, passa o conhecimento diante. Não pega o conhecimento e leva para o cemitério. Conhecimento da vida, conhecimento da libertação. E conhecereis a verdade vos libertará. Ângela, Deus abençoe. Rayane, Deus abençoe. Missionário Ricardo Rogério, Deus te abençoe, meu amigo. Tá fazendo uma grande obra aí, Arapongas, aí, Daniel, Deus abençoe. Smith, Deus abençoe a tua vida. Ele vai estar conosco também dia 10, aí juntamente com o senhor, pastor, na mini vigília, segunda mini vigília aqui da Igreja Missionária, Assembleia de Deus, a Poderosa Mão de Cristo. Vai estar ministrando a palavra o nosso irmão Ricardo Rogério, missionário, e também o pastor Tiago Bittencourt. Amém, vai ser muito forte, tá bom? Vanessa, Deus abençoe a tua vida. Vamos neste momento, agora, irmãos, para a oração do agradecimento. Você quer receber milagre? Então agradeça. Maria de Lourdes, um abraço. Glória a Deus. Feche teus olhos neste momento. Depois da vinheta, já entramos na oração da fé que curará o enfermo. É momento de oração. Feche teus olhos neste momento. Vamos agradecer o Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, Jesus Cristo ungido do Senhor, separado, nós entramos na tua presença. Nós te agradecemos, papai querido, por mais uma vez estar acordado, poder levantar, poder dormir. Não precisamos tomar como calmante, Pai. O Senhor nos deu vida e vida de verdade para dormir e acordar, porque em paz deitarei e dormirei, porque só o Senhor faz habitar em segurança. Tem pessoa que não está conseguindo dormir à noite, Pai, mas o calmante está no Salmo de número 3. Em paz deitarei e dormirei, que só o Senhor pode me habitar, só o Senhor pode fazer nós dormir em segurança, Pai. Eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor nos sustenta. Nós temos que ter essa convicção, Pai. Nós temos que crer, Pai, que o Senhor que dá o sono, o Senhor que dá o ar, o Senhor que levanta, o Senhor que faz a gente, Pai, da vida, o Senhor que mata, o Senhor cria as trevas e dá luz, o Senhor faz todas as coisas, Pai. Obrigado, Espírito Santo, poder, papai querido, ser participante do teu reino. Poder, Senhor, ser uma nozes tão pequenininha nesse reino tão grande. Ah, Espírito Santo, como é bom estar na tua presença. Como é bom ser usado nas tuas mãos para fazer alguma coisa para o Senhor, Pai, porque nada posso, nada consigo sem o Senhor. Eu sou totalmente, exclusivamente, completamente dependente de Ti. Não sou digno nem de olhar para o céu de tão pecador que sou. Tu conhece, Pai, o meu interior, Tu sabes, Tu me sonda e conhece o meu deitar, o meu levantar.
Antes tivesse uma palavra na minha boca, tu tudo sabes, papai querido. Tu nos cerca por detrás e pela frente. Tu está por cima e também cuida de nós, papai, nós não tropeçar embaixo. Tu conheces todas as coisas. Tu és santo e o teu nome tem que ser glorificado, pela vida ou pela morte. Eu te louvo, Senhor, porque desde o ventre da minha mãe, ainda quando estava informe lá, Pai, os meus ossos estavam sendo contados, Pai, estava sendo feito, todos os meus ossos o Senhor contava, Pai, e o Senhor fez um por um, Pai, colocou nos lugares certos e formou os ossos dentro da madre, Pai. Ó Espírito Santo, depois o Senhor formou os nervos, depois o Senhor colocou a carne, depois o Senhor colocou a pele, e o Senhor foi formando o homem, Pai, e o homem está aqui hoje, nós estamos aqui hoje. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por ter sido, Senhor, colocado, Senhor, no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por ter nascido, Senhor, sem nenhuma complicação, sem nenhuma deficiência, Pai. Eu tenho olhos, eu tenho boca, eu tenho nariz, eu tenho, Senhor, eu tenho, Pai, mão, eu tenho, Pai, pé, eu tenho tudo, Senhor. Eu sou bem-aventurado, Senhor, eu sou muito feliz. Obrigado por cada vida que está nos ouvindo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela cama, por colchão, por deitar, por levantar, por caminhar, por respirar, por ver, por chegar, por ter mão, ter pé, ter olho, ter boca, cada órgão do corpo, cada membro do corpo. Obrigado por cada versículo da Bíblia, cada capítulo da Bíblia. Obrigado por conhecimento da palavra. Obrigado por poder ajoelhar, falar contigo, orar. Obrigado por lavar o rosto, por escovar os dentes. Obrigado pela pasta de dente, pela escova de dente. Obrigado pela água para tomar banho. Obrigado pela luz. Obrigado pela geladeira. Obrigado pelo fogão. Obrigado pelo gás. Obrigado pelo botijão. Obrigado pela mesa. Obrigado pelo prato. Obrigado pelo garfo. Obrigado pelo copo. Obrigado pela água. Obrigado pelo refrigerante. Obrigado pelo suco. Obrigado por essa chuva abençoada, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela minha família, Senhor, do sangue de Jesus, e a minha família do sangue genético também. Obrigado, Espírito Santo, por todos que estão conosco. Que o Senhor possa fazer coisas que o Senhor nunca fez, e o Senhor vai ser glorificado como nunca foi glorificado. Se manifesta no meio de nós, e o teu nome será glorificado. É que eu clamo a ti, e responde-nos, Deus. Responde-nos, Deus. Responde-nos, Deus. Pois tu és santo, 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 e sempre é santo. Obrigado por estar aqui, Pai. Obrigado pela vida do pastor Carlos, da sua esposa, da sua família. Obrigado pela vida do Cauã. Obrigado pelo grupo de jovens. Obrigado pelos pastores desse Brasil, deste mundo, os evangelistas, os missionários, os presbíteros. Obrigado por todos os homens de Deus, mulheres de Deus, que às vezes são João Marcos, são cooperadores do cooperador, mas estão fazendo a tua obra. Obrigado, Espírito Santo, por ter ouvido, para escutar, para entender, compreender e obedecer a tua voz. Amém. Glória a Deus. É muito bom agradecer a Deus. É muito bom ser grato. Tem uma coisa que chama a atenção do coração de Deus, é a gratidão, Ariane. A gratidão, Roseli Oliveira, é uma dos sentimentos mais bonito e lindo. Porque tem muita gente que não é grato. Tu faz 1000 coisas para a pessoa, tu faz uma coisa errada para a pessoa esquece aquelas 1000 e só lembra da coisa errada, Ariane. Só lembra daquilo que tu fez errado. Tu deu de comer quando tava com... A pessoa tava na miséria. Tu ajudou. Aí a pessoa cresceu. Agora, às vezes, tu precisa de ajuda e ela vira as costas. Ingratidão é algo perverso que vem direto do inferno, que dói até os ossos da pessoa. A ingratidão é terrível. Tu dá a vida pelo esposo. Olha Deus falando aqui. Faz tudo por ele. E ele te abandona às vezes por causa de uma menina novinha. Gratidão. Faz tudo pra ele. E às vezes ele te abandona pro futebol. Não fica com os filhos, não vai na lanchonete com a esposa, comer um cachorro-quente, tomar um sorvete, mas fica com um jogo de futebol e com os amigos até tarde, em volta de uma mesa, falando bobagem. Ingratidão dói. Pastor, o que eu tenho que fazer? Pastor, eu tenho que separar? Não. Tem que orar. Tu tem que saber que Jesus passou ingratidão, e eu vou te mostrar isso no Evangelho de João. Amém? Eu vou te mostrar isso no Evangelho de João.
Mas Deus vai mudar a tua vida, tu vai ver. Isso que tu tá passando é um momento, é uma fase. A dor não dura para sempre, irmãos. O sol não dura para sempre, a lua não dura para sempre, a noite não dura para sempre, o vento não dura para sempre, a chuva não dura para sempre. Nada dura para sempre. Nem o céu nem a terra. Jesus vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu estou passando por momentos difíceis, mas mesmo assim, agradeço a Deus. Ariane falando aqui, é forte, Ariane. Vai dar a volta por cima. Tu vai ver o que eu estou falando. Tu vai dar a volta por cima. Deus vai visitar a tua casa, tua família. Deus vai mudar a situação da tua casa. Tu vai ver. Tu vai ver esse momento que está passando. É um momento somente. O choro de uma noite, mas a alegria vem para o amanhecer. Vamos de louvor, vamos de adoração. E já vamos voltar. Aleluia. 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 Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmão. Oh, aleluia, Jesus. Vamos de adoração, de louvor, e já voltamos com a pregação da palavra, o estudo da palavra que vai impactar a nossa alma e vai falar muito conosco. Amém? Vamos de adoração. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causam as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuía o perfume do mais puro amor. Porque deixaste que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor. Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor e o jardim floriu. Os crentes são a plantação do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. E o crente desviado é a flor que caiu. E o vento do mundo é o que não presta. Soprou na flor até que a destruiu. Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar.
louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora, evangelizando o mundo. Glória a Deus. Às vezes você que está que nem essa rosa caída, né? Sofrendo aí acusações, palavras ao contrário. Tem uma coisa que machuca também, é palavras, irmãos. Palavras às vezes dói mais que um tapa. Mais uma faca cravada. Sim. Ontem eu clamei ao Altíssimo por essa situação. Deus vai mudar isso daí, viu, Ariane? Aí falando bastante. Eu creio, meu Deus, para resolver essa situação. Deus vai resolver essa situação. As crianças estão sem estudar. Deus vai fazer justiça. Nós vamos orar. E hoje é o dia de Deus fazer justiça. Vai ser muito forte. Que Deus vai passar para nós aqui. Mas sem delongas, irmãos. Vamos para o estudo já agora, neste momento, amém? Vamos buscar, vamos para o estudo. Porque nós precisamos aprender. Já tem pessoas chorando aí. Já está chorando aí na presença de Deus, hein? Esse louvor vai no fundo da alma. Ô, glória. Deus é maravilhoso, ainda está de braços abertos para salvar. É isso daí mesmo, de Deus. Está de braços abertos para salvar, irmãos. Tem muita gente conosco aí, amém? Já estamos entrando mais ou menos umas 700 pessoas ao vivo. Eu preciso que tu vai compartilhando mais. Só nas redes sociais aqui, sem falar na rádio, amém? Sem ver na rádio, tá? É Joelma Oliveira, Deus abençoe. Irmão, tem muita gente que não dá para falar para todos, tá? Samura, Deus abençoe a tua vida. Samura, Deus abençoe a tua vida. Amém? Vamos neste momento para o estudo. Depois da vinheta, vamos entrar em estudo. Nós vamos orar e tem milagre que vai acontecer no meio de família. Eu tô vendo que tem muitas pessoas passando luto com família. Maria Ângela, meu Deus, a Graziele está conosco. Parece que a Graziele está conosco também. O pessoal de Colorado aí, aparece povo de Colorado aí, aparece povo de Colorado aí. Oh, glória a Deus. De que cidade tu mora, que país, que estado que você está? Fala pra mim aí, eu quero te cumprimentar. Os colombianos estão assistindo nós com frequência, pastor. Deus abençoe o pessoal da Colômbia. Bogotá, Deus abençoe o pessoal da África. Deus abençoe o pessoal de Portugal. Sempre tem pessoas de Portugal conosco. Deus abençoe o pessoal do Japão. Deus abençoe o pessoal dos Estados Unidos. Deus abençoe o pessoal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que tem muita gente. São Paulo, é uma audiência muito forte, São Paulo. Tem pessoas de Fukushima, do Japão, e também a cidade de Nagoya, sempre estão acompanhando a programação. Deus, o pessoal de Nagoya, Deus abençoe a tua vida, de coração mesmo. Ali também na Espanha. A Espanha, Deus abençoe o pessoal da Espanha. Cabo Verde, Deus abençoe. África, Deus abençoe, pessoal. Em nome de Jesus, amém. Vamos neste momento. Tá falando que vai ficar a tarde toda. A tarde toda aqui não dá para passar. Então vamos de vinheta e já voltamos com a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Glória a Deus. Nós falamos acerca de Mateus, né? O Evangelho segundo Mateus escreveu. Mateus é tudo hebraico, significa matitial. No dicionário português significa dádiva de Deus e também presente de Deus. Nós falamos acerca do Evangelho segundo Marcos escreveu, que talvez foi o primeiro, foi escrito de todos. E Marcos significa martelo ou marrita de Deus. Em Marcos tem 18 milagres de Deus. O evangelho que já mostra Jesus grande em ação. Mateus já mostra Jesus diferente, mais detalhado um pouco que Marcos já mostra Jesus em ação. Mateus já mostra Jesus já não em ação ainda, mas Mateus já mostra Jesus como humano, amém? Mais humano, tá bom? E Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para
os romanos, amém? E Lucas foi escrito para os gregos, tá bom? Lucas significa iluminado, luz ou iluminado. Muito forte isso, amém? É muito forte esses três. Agora estamos no Evangelho segundo João. Esse Evangelho segundo João, ele é diferente dos outros três. Os outros três é sinótico, Valquíria, Deus abençoe. É os Evangelhos sinóticos, na mesma ótica, na mesma visão. Já o Evangelho segundo João escreveu, já é diferente dos três. Amém? Já é totalmente diferente dos três. Não tem nada a ver com os três, tá bom? E o Evangelho segundo João escreveu, já fala de Jesus como Deus. É a visão de águia, visão de águia. Os 4 rostos de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Esse é o 4º rosto, o rosto de águia. Porque João, ele teve uma visão de águia de Jesus. Uma visão muito forte, porque ele viu Jesus como Deus, como Filho de Deus, como sendo o próprio Deus. Amém? Tanto que o Evangelho segundo João inicia desse jeito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Tu vê lá em Gênesis capítulo 1, no início, ou no princípio, a Bíblia fala, a terra assim forma e vazia, e havia trevas sobre a terra. Amém? E aí o Senhor falou, haja luz. Então o Evangelho segundo João fala sobre o princípio. Amém? Fala sobre Cristo desde o princípio. Cristo lá em Gênesis, no começo de tudo. É a mesma palavra que aparece aqui, no princípio aparece em Gênesis, no início de tudo. Amém? Então no princípio era o Verbo, era a palavra verbo é palavra. Logos, palavra. Amém? A palavra, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quer dizer que no princípio a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Amém? Jesus não é, irmãos, um Deus menor, igual o testemunho de Jeová prega. Jesus não é um profeta, igual outras religiões estão pregando por aí, tá bom? Jesus é Deus, a palavra dentro, Deus e a palavra era Deus e Deus era a palavra. Amém? E ele apresenta já Jesus como Deus, tá bom? Ele estava no princípio como Deus, aleluia. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então o Evangelho segundo João apresenta Jesus como o próprio Deus. Visão de águia, apresenta Jesus como o próprio Deus. E esse Evangelho segundo João, ele é interessante. João é o autor desse Evangelho, que leva o seu nome. Era um dos mais chegados apóstolos de Jesus Cristo. Mateus 10, 2, 4, João 13, 23, 19, 25, 27. Seu nome significa agraciado pelo Senhor, ou Deus é misericordioso. Amém? Significa agraciado o nome dele pelo Senhor, ou Deus é misericordioso. Olha o nome de João, o que significa. Amém? O de Lucas significa luz, iluminado. O de Marcos significa martelo, marreta. O de Mateus significa dádiva de Deus, ou presente de Deus. Agora João significa agraciado, ou Deus é misericórdia. Ou Deus é misericórdia. Muito forte demais, irmão. João era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Aleluia. João 13, 26 fala isso, 21, 20. Jesus escolheu 12 apóstolos. Lucas 6, 13. Dos 12 apóstolos, como o seu amigo íntimo João. Aleluia. De 12, Jesus separou 3. De 3, Jesus separou um íntimo chamado João. João é o íntimo de Jesus. Aleluia. João, ele colocava a cabeça no colo de Jesus, no peito de Jesus. Escutava as batidas do coração do mestre. Era o mais íntimo, mais chegado. Era o mais novo também dos apóstolos, segundo o historiador. Era o mais novo também. Era o xodozinho do ministério de Jesus.
João é relator, João era reputado um das principais colunas da igreja primitiva. Gálatas 2:9. Ele é um dos principais colunas. João ainda escreveu 3 epístolas. Amém? Primeira epístola é muito forte. Segunda e terceira epístola de João. Tu pode ver que a semelhança das epístolas, a semelhança do evangelho com a primeira epístola de João é muito parecido. Amém? É muito parecido. O evangelho segundo João fala no princípio. Amém? Era o verbo estava com Deus. E a carta de João também fala que no princípio, que ele estava com nós, que nós ouvimos ele, que nós estávamos com ele desde o princípio. Então é muito semelhante como começa o evangelho segundo João e como começa a primeira carta de João. É muito semelhante. Fala que no princípio era o verbo estava com Deus, quer dizer, no princípio de tudo. Lá no Gênesis, lá no princípio, no começo de tudo, estava Jesus com Deus. E a carta de João fala, e no princípio do ministério de Jesus, nós estava junto. Então eu sei que eu estou falando, por quê? Porque eu estava com ele desde o começo. Aleluia, Deus é fiel. João foi o único que não abandonou Jesus para nada, irmão. João escreveu, Evangelho segundo João escreveu, que nós estamos lendo. João escreveu 3 epístolas, 3 cartas, amém? E João escreveu o Apocalipse. Foi esse João aqui que escreveu o Apocalipse, amém? Então João foi o íntimo, o mais chegado de Jesus. E por ser mais chegado de Jesus, ele teve pessoas com ciúmes dele. Teve pessoas que se levantou contra ele no ministério, teve ciúmes. Pedro teve ciúme de João. Chegou uma hora que Pedro falou, e esse daí, mestre, o que ele vai fazer? Quando Jesus tinha ressuscitado a terceira vez, Pedro quis excomungar João. Mas esse daí, o que ele quer com nós? E Jesus falou assim, eu quero que ele fique até que eu volte, João. Pedro, o que tu tem a ver com isso? Ele era tão íntimo que deu alguns ciúmes no coração de Pedro, de tão íntimo que era. Então, se alguém tem ciúme de você, é porque você é muito íntimo de Cristo, amém? Se alguém tem ciúme de você, é porque você é Abel, e ele é Caim, e o Caim tem ciúmes de Abel, aleluia. Todas as pessoas ciumentas é o espírito, irmão, que está nela, que quer matar quem tem intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus, às vezes, tem muita gente com ciúmes. Mas quem manda não buscar, quem manda não pagar o preço, quem manda não jejuar, quem manda não ler Bíblia, quem manda não vir para as madrugadas, se tu tem o que tu tem, é porque tu pagou um preço. Então não adianta querer algo de alguém que pagou um preço para ter aquilo. Você quer entrar na terra prometida, mas não quer enfrentar o gigante. O povo de Israel, pastor Carlos, queria entrar na terra prometida e comer os frutos, mas não queria enfrentar o gigante. Então não vai adiantar, quem é íntimo, irmão. E João era íntimo. Meu Deus. Peço oração pela família toda e livramento. Nós vamos orar, Maria Lúcia. Amém? Quem é íntimo e ponto final. Tá bom? Então João, vamos continuar aqui. Ele escreveu o Apocalipse também. João foi o amigo do peito de Jesus. E porque isso, Jesus entregou a ele a responsabilidade de cuidar da sua mãe, Maria. João 19, 25, 27. João, irmão, foi o único que não abandonou Jesus o tempo todo. João, ele viu Jesus sendo levado ao Getsemane e ele foi junto. João viu Jesus apanhando dentro do sinédrio, estava junto. João viu Jesus levando uma cruz, 39 chicotadas, estava junto. João viu Jesus levando a cruz nas costas, estava junto. João viu Jesus crucificado no madeiro, estava lá junto. Estava tão junto que Jesus falou assim, ó, pega minha mãe agora, Anne, e leva para casa e cuida dela. Pega Maria agora, leva para casa e cuida dela. Aleluia, glória a Jesus, muito forte isso. Então quem anda sempre junto com Jesus, recebe a responsabilidade maior de Jesus, recebe intimidade maior de Jesus. Então ande muito com Jesus e tu vai receber intimidade maior e responsabilidades maiores de Jesus. Vamos continuar. A Bíblia fala aqui, e ainda segundo a tradição cristã, dentre os 12 apóstolos, João foi o único que morreu de morte natural, quase 100 anos de idade.
Escute que é forte demais. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Andou com Deus 360 anos, irmão, e não morreu. Foi levado para si. Tão íntimo de Deus na terra, que começou a andar com Deus no céu. Andou tanto com Deus na terra, que acabou andando com Deus no céu. Elias teve tanta intimidade com Deus. Elias vivia no Carmelo orando e buscando e clamando, tanto que ele falou e não choveu mais. Ele falou e o fogo caiu do céu. Ele falou e depois choveu. Ele falou e multiplicou o azeite da viúva. Ele falou e ressuscitou uma criança. Tudo que ele falava, Deus assinava embaixo. Era tão íntimo que Deus falou assim: tu tem tanta intimidade comigo na terra, que eu vou enviar uma carruagem de fogo e um redemoinho vai te levar para te ficar comigo aqui no céu. Aleluia. Ele era tão do fogo, tanto cheio dos fogos de Deus, que foi levado numa carruagem de fogo, veio, um redemoinho levou ao céu, de tanto fogo que o homem tinha na vida, tanto íntimo que tinha. Então João é o único pastor dos apóstolos, segundo a tradição cristã, que não morreu. Morreu de morte natural. Ele não morreu nem na ilha de Patmos, irmãos. Escute essa palavra, levanta a mão aqui que eu estou debaixo de uma unção de Deus aqui. Ele não morreu na ilha do isolamento, não morreu lá não. Não morreu na ilha da solidão, do sofrimento e da dor, que alguém está assim aqui, eu tenho certeza que eu estou falando aqui, irmão. Ele não morreu naquela ilha que ninguém chegava perto, que ninguém estava lá com ele, que ninguém queria abraçar ele, que ninguém queria cuidar dele, que ninguém amava mais ele lá. Ele não morreu naquela ilha. Tacho de óleo quente não matou ele. O tacho de óleo quente não matou ele. A ilha não matou ele. Ele foi morrer de velhice. Todo mundo queria matar o homem. E ele era tão íntimo que Jesus falou: não, ninguém vai matar ele não. Vou esperar ele e vou levar ele na velhice para minha casa. Joyce, Deus abençoe. Aleluia. Então ele não morreu decapitado, não morreu no tacho, não morreu na ilha de Patmos, não morreu isolado. Ele morreu ainda fazendo a obra, a missão. Ele foi ainda pastor, e alguns falam que ele foi pastor de uma das igrejas de Apocalipse. O apóstolo João, ele era íntimo de Jesus e ele é uma testemunha, né? Uma testemunha. Ele é uma testemunha. Testemunha é diferente, irmão, né? Testemunha é diferente. Testemunha, ela é preservada. Preservada, glória. A ressurreição de Lázaro, ele fez, é o único evangelho que tem a ressurreição de Lázaro. Amém? Em João capítulo de número 11, é o único evangelho que Eliseu Ribeiro. Os milagres de Jesus é o único que tem a transformação da água em vinho também. Da água em vinho também. O primeiro milagre de Jesus é ele que relata. Sim, sim. Esse milagre, um dos milagres mais extraordinários da Bíblia, que foi a ressurreição de Lázaro, mais espetacular do ministério de Jesus, só narrativa pelo Evangelho de João. Só foi narrado pelo Evangelho de João. O segredo que as coisas mais profundas só pode ser vista por pessoas que têm comunhão mais íntima com o Senhor, só João. O segredo mais íntimo, irmão, mais profundo, é só para quem se aprofunda naquilo que Deus quer. Não tem como tu ter segredos profundos de Deus se não te aprofundar nas coisas de Deus. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Oh, meu Pai, é muito forte ali. Eu não estou sentindo a graça de Deus aqui. Ah, Espírito Santo de Deus. Não tem como, irmão, tu querer uma fonte se tu tá bebendo um poço. Tu tem que ir direto na fonte. A mulher samaritana queria o poço, queria o cântaro, queria o balde, queria tudo. E Jesus era a fonte que jorra para a vida eterna, que quer colocar dentro dela uma fonte. E ela queria o balde de água, o poço, ela queria só tudo, mas ela não queria somente a fonte que estava lá perto. Intimidade, irmão. Coisas profundas. Deus chama Ezequiel e fala: Ezequiel, começa a caminhar, Ezequiel. Ezequiel vai caminhando. Ezequiel 47, mora só o pezinho. Não, Ezequiel, eu quero mais profundo contigo, para te revelar segredos mais profundos. Eu estou debaixo de uma graça tão grande aqui de Deus, irmão, que eu estou já chorando já. É o último dia hoje, aleluia. Aleluia, vale a pena ter intimidade com o Senhor. Você vive experiências incríveis. Vive experiências incríveis de Deus, a Juliana. Vive experiências incríveis e aventuras incríveis. É tremendo, pastor Carlos. Experiências... Só lavar a mão lá. Aleluia.
Na verdade, você tem que mergulhar de corpo inteiro. Mergulhar. Se jogar. Se jogar, irmão. É profundo demais, é coisa tremenda. Aquilo que os olhos não viu, ouviu, não viu, não subiu ao coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para que isso que... Irmão, eu tô dando estudo, mas aleluia, eu já tô saindo aqui, mas aí eu vou deixar o Espírito Santo me dominar. Só entende o sobrenatural de Deus quem vive ele. Aleluia, depois eu prego e termino esse evangelho. Mas eu tenho que falar isso para ti. Chega de molhar o tornozelo. Ou tu entra, ou tu sai. Não tem meio termo com Deus. Com Deus ou tu vence ou tu perde. Com Deus tu mata a tua carnalidade ou tu morre. Não tem meio tempo. Com Deus é céu ou inferno. Não tem purgatório. Amém? Não tem intercessão de João, nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Maria. Não tem nada disso. É céu ou inferno. O fim de toda essa terra, irmão. Ou é o céu ou é o inferno. É muito pequeno demais você se contaminar, se apegar a essa terra, irmão. Isso tudo vai acabar. E quem vai ficar com tudo que é teu é alguém que nem trabalhou para ter aquilo. O negócio é tu ser cheio de coisas celestes. Porque o ouro do céu não vai ficar para filho, para neto, não. O ouro do céu é seu. Trabalha pro céu, porque tem algo lá no céu preservado só para ti. É para ti, mais ninguém. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tem que trocar desejo. Elife, amém. Ô glória. Glória a Deus, verdade. Tem pessoas chorando já por aí, pastor. Tem pessoas em lágrimas chorando aí. Aleluia. Glória a Deus, é verdade. Ó glória, águas profundas do Espírito Santo. É isso daí mesmo, Cauã. Cauã, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos que estão aí. Águas profundas do Espírito, irmão. Ezequiel, não mola o pezinho não, Ezequiel. Entra mais. Ezequiel vai entrando. Joelho, não, eu quero mais. Cintura, não, tá muito pouco ainda, Ezequiel, tá muito pouco ainda, Ezequiel, entra mais. Enquanto vier um rio que ele tinha que nadar, irmão. O rio não é você que aparece, o rio é quem aparece, é Deus. Quando você mergulha, os homens não te vê, só Deus te vê. Ah, Naamã tá lá na margem. Eu entro ou não entro? Eu entro ou não entro? Eu entro ou não entro? Entra, Naamã, entra, Naamã. E Deus colocou servos para mandar Naamã entrar. E o servo falou, entra, Naamã. Porque quem vai te levar para o mergulho é servo. Às vezes não é o apóstolo do momento. Às vezes não é o mega, hiper, mestre e doutor. Às vezes é servo. Serva da mulher de Naamã. Fala para Naamã ir até onde está o profeta. Servo de Eliseu, fala para Naamã mergulhar. Servo de Naamã, fala para Naamã entrar nas águas. Às vezes quem vai te entrar é servo. O profeta da internet vai te levar. É Jesus que vai te levar. É o servo verdadeiro que vai te levar para a presença. O servo verdadeiro que vai te levar para o mergulho. Irmão, eu vou entrar no estudo aqui, mas eu tenho que entregar isso que eu tenho que entregar aqui. Tu só vai acabar com a tua lepra se tu mergulhar e sumir. E aí Jesus começa a trabalhar lá embaixo. Lepra sai daqui, lepra sai lá, lepra vem aqui, lepra sai daqui, arranca a lepra daí, arranca a lepra. O vaso trabalhado no barro, o vaso trabalhado escondido no oleiro. Aí Deus vai começar a trabalhar quando desaparecer para os homens, quando desaparecer do teu orgulho, da tua soberba, que você começar a falar, eu não sou nada, eu sou pó, eu sou cinza, eu preciso mergulhar. Quando você parar de ser avarento, amor ao dinheiro, amor a isso, aquilo outro, parar de vender rosa ungida, sal ungido, água ungida e ser ungido de verdade, parar de vender as coisas ungida e ser ungido de verdade. Aí tu vai ver. Ungido, não fingido. Ungido e não fingido. Aí tu vai ver onde tu vai entrar. Parar de se apegar às coisas dessa terra, irmão, e começa a se pegar com as coisas do céu que são eternas. A teologia da prosperidade leva o homem a uma arrogância tão grande que o homem entende que ele tem que comer tudo da terra por formas miraculosas, né? Tem gente que põe uma rádio não é para ganhar alma, é para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Já várias pessoas entraram em contato comigo, pastor, dá para o senhor ganhar dinheiro com essa rádio. Eu falei, mas eu não quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar alma. Aleluia. A alma é meu foco. Ô, glória. Às vezes a gente tem alguma probleminha, alguma deficiência de algum equipamento, mas o meu foco é a alma, não é dinheiro, irmão. Muita gente já ligou para mim, pastor, vem montar uma rádio dessa para mim que nós vamos ganhar dinheiro, né? Se for para ganhar dinheiro, eu não vou nem lá. Meu Deus.
Já falaram isso pra mim, pessoas apóstolos falaram isso. Irmãos, hoje, infelizmente, pastores, presidentes, quem prega a verdade, infelizmente, irmão, ele não é bem-vindo. Mas não preocupa não se preocupa não. O Elias também não era bem-vindo no meio do quadrinho, no meio da mesa de Jezabel. Não era bem-vindo não. Micaías não era bem-vindo diante de Acabe e dos profetas que estavam lá. João Batista não era bem-vindo na casa de Herodia, que mandou arrancar a cabeça dele. Jesus não era bem-vindo no meio dos fariseus. Amém? Os apóstolos também não eram bem-vindos. Então não te preocupa não. Pessoas que fazem a diferença, eles são diferentes. E recebem perseguições também. Diferente. Amém? Nós vamos orar daqui a pouco, Roselina. Amém? Vamos repreender este mal aí. Amém, Roselina? Às vezes é a fidelidade, tem que ser fiel a tudo que vem na tua mão, filha. Pastor, tem pessoas que estão dentro de um lugar de trabalho agora que estão sendo perseguidas. Sim. Por quê? Tá aí perseguido. Porque são luz na escuridão. Nosso irmão Vinícius faz tempo que não entra conosco na live, mas ele fala assim, pastor, o Simples Fato está assistindo a live porque está incomodando o inferno. Está incomodando. Ele assistiu a live no serviço dele. Então os amigos eram obrigados a ouvir também a live. Eita glória. E ele falou que o patrão dele se levantava brabo contra ele. Não, explica isso aí. O diabo pegava. Pegava. É forte. Ele estava sendo luz no meio das trevas. Eita glória. Então vamos continuar aqui, irmão, para mim tentar encerrar, fazer esse estudo aqui o mais rápido possível, mas eu não sei que eu não vou terminar, pastor, porque o Espírito Santo está me levando para outro lado aqui. Mas vamos lá. João aqui, amigo do peito de Jesus, narrou a oração sacerdotal de Jesus, a sua intimidade com o Pai. Amém? Ele era tão íntimo, irmão, que ele conseguiu, João 17, ele conseguiu narrar a oração sacerdotal, a intimidade que ninguém conseguiu escrever. Os evangélicos, os Mateus, Marcos e Lucas não conseguiram escrever, mas João, que era tão íntimo, ele escreveu coisas íntimas de Jesus. Quem é íntimo recebe, irmão, forte, é muito forte. Rife, muitos pastores estão enganando, olha aí, as ovelhas por causa do dinheiro. Olha aí a irmã Ana aqui, Ariane falando, pastor. É verdade que tu tá falando, filho, muito verdade. Caro presente, Deus abençoe, muito verdade. Irmão, oh meu pai do céu, vou ter que falar, pastor do céu. Mas quem é íntimo recebe revelações assim, pastor. Eu vou falar. Deixa eu falar uma coisa pra você, irmão. Sabe por que muitos não estão pregando a verdade? Eu vou falar por quê. Muitos não pregam a verdade porque se eles estão agarrados na mentira, na falsidade e no dinheiro. Amém? Se eles pregar a verdade, sabe o que vai acontecer? Muitos vão sair de lá e não vão dizimar mais. Eles vão fechar o salão, vou ter que fechar o salão. E aonde vai ficar o meu salário? Eles não vão perder. Meu Deus do céu. Eles não vão perder, pastor, a alma. Eles vão perder o bem financeiro. O bem financeiro, eles não estão indo para a alma. Vai abaixar a meta deles, que é a meta de dinheiro. Não a meta de ganhar alma. De ganhar alma. Tanto que muitas convenções, meu Deus do céu, Jesus, muitas convenções não perguntam mais quantas almas tu ganhou. Quantas almas o discípulo tu batizou? Tem pastor. Quanto isso? Não pergunta mais. Ele fala assim, quanto entrou? O Espírito Santo me revela que já tem pessoas aí que estão assim, vai dar um problema. Remoendo. Deixa Deus usar nossas vidas aqui, a vida do pastor Thiago, meu irmão. Eu vou falar. Vai orar. Irmão, se a touca tá servindo para você, se arrependa. É o Espírito Santo que tá me usando aqui, tá usando eu, pastor Carlos. É ele, não é nós, irmão. Nós não queremos falar essas coisas, irmão. Você depois ora a Deus e pergunta para Deus se é Deus que tá usando nós ou não é. Não fique criticando, mas eu vou ter que falar de novo, irmão. Vou ter que falar. Tem igreja que só tem a placa escrito missão. Só tem a placa escrita missão. A missão dele é construir, é fazer a igreja, pintar mais a igreja, fazer o teto da igreja mais bonitão. A missão deles é essa, é juntar um monte de tijolo, um monte de massa, um em cima do outro. Essa é a missão. Isso daí não é missão nem aqui nem na China. Amém? Pode ser uma missão, mas o primordial, irmão, é construir o templo do Espírito Santo, que são as almas, irmãos. Porque que adianta ter uma igreja bonita e pessoas passando fome?
Que adianta ter igreja bonita e pessoas têm que pagar água, a luz, está desempregado, não tem como pagar água, a luz, e a igreja não paga, a igreja não ajuda. Isso não é igreja nem aqui, nem na China, irmão. Igreja é para ajudar o órfão e a viúva nas suas necessidades. Pula fora de pessoa, de igreja que não ama pessoas, porque se não ama a pessoa, não vai cuidar de você. E se não vai cuidar de você, você não vai estar mal cuidado. Se você vai estar mal cuidado, você vai desviar feio. Vai desviar feio. Verdade não tira ninguém da igreja. O que tira da igreja é mentira, é engano, é pecado escondido. Eu te mostro no Salmo de número 1, quem procede de engano não permanece na minha casa. Salmo de número 101 fala a mesma coisa. Isaías 59 fala, os teus pecados fazem divisão entre Deus e você. Quem tira as pessoas da igreja é o pecado. Se prega a verdade, vai trazer as pessoas para a santidade, para a realidade, para a transformação e para a libertação, irmãos. Teu pastor nunca te ensinou acerca de maquiagem. Pergunta para ele, para te ver. Nunca te ensinou. Ele deixa você andar do jeito que ele quiser. Por quê? Porque você está parecido com a Babilônia, parecido com o mundo. Você passa que 4 paredes vai salvar alguém? Que salva, irmão, é a verdadeiro evangelho. Nunca te ensinou acerca disso. Se Nunca a te filha dele ensinou. e a esposa dele não se resguarda como mulher de Deus, então os membros também não vão. Não se guarda. Não quer ensinar a verdade. Por quê? Porque o dízimo não vai entrar mais. Dinheiro não vai entrar mais. Eu vou passar dificuldade. Vai fechar a porta pra mim. Pessoas não vão me chamar mais. Mas eu não ligo pra isso. Eu prego nas ruas, prego nas praças, prego nas casas e prego aqui na rádio também. Eu só tenho que te falar uma coisa pra ti. Te arrependa. Bode. Você bode barrigudo. Você só quer comer da lã das ovelhas. Você é lobo devorador. Tá entendendo? Ficar sentado lá. Vou dar um estudo agora. Dia de terça, vou na igreja. Depois eu vou depois lá na sexta-feira, no sábado eu vou ficar com a família. Já tá com a família a semana toda. Vou ficar na família. No domingo dou escola dominical. À noite faço um culto e tudo bom. Vou comer e beber pizza. Não vou jejuar. Não vou comer churrascada. Vou beber cerveja, porque tem muitos que estão bebendo cerveja. Pastor, o senhor falando de bode barrigudo, eu me lembrei de Eli. Meu Deus. Olha, os filhos de Eli tinham um garfo como um tridente. E tiravam as ofertas que eram destinadas a quê? Os manjares que eram destinados a Deus. Tirava para quem? Para Eli. Fazer churrasco. E Eli se tornou um bode barrigudo. Sim. Barrigudo e cego. Fazer churrasco. A Bíblia fala que Deus vai tirar o bode do meio das ovelhas, viu? Vai tirar o bode do meio das ovelhas, pastor Carlos. Vai lá, Eli. Vai lá, bode barrigudo e cego ainda. Vai dar problema para você. Irmão, vamos continuar aqui. Aleluia. Então, o João foi aquele que falou um dos maiores milagres de Jesus e a oração íntima de Jesus. Amém? A oração sacerdotal, que ninguém falou, mas João falou. É difícil ouvir isso, né? Mas é verdade que eu estou falando. É verdade, pastor Carlos está falando. Chegou o tempo, irmão, de Deus levantar profeta. Chegou o tempo de Deus levantar profeta. Chegou o tempo de Deus levantar rabisco da colheita, remanescente fiel, para acabar com essa palhaçada, irmão. Sabe o que verdadeira religião é ajudar o órfão e a viúva nas suas necessidades e sair do mundo. Tá igual ao mundo? Tá igual a Babilônia? Tá igual a Babilônia. Então não é a igreja de Deus. Sabe por que você está ouvindo isso aí aqui na programação, meu querido irmão? Porque aqui a rádio, a voz dos profetas da última hora, nós não temos nada com dinheiro, nós temos com as almas. Estamos com as almas. Jesus falou para mim hoje de manhã, eu falando com Jesus, e Jesus conversando comigo, ele falou, e eu sempre pergunto, sempre falando assim, eu vi o Espírito Santo falando comigo, o Espírito Santo fez me lembrar que por que os milagres não acontecem mais, como acontecia antigamente. Aí Deus falou comigo, Carfão, que está conosco aqui, Deus falou comigo, sabe o que Deus falou comigo? Deus falou assim, eles removem marcos antigos, eles quebram princípios, e eu respeito princípios, filho. Por quê? Porque tudo que ligar na terra é ligado no céu. Aquilo que nossos pais, ou que os teus pais ligaram, aqueles que vieram antes de você ligaram na terra, foi ligado no céu. Eu respeito isso. E eles quebraram tudo isso, então eu não estou mais manifestando no meio deles. Eles não perceberam que muitos deles são igreja de Laodiceia, que estão cantando, estão tocando, estão ofertando, estão dizimando, estão pregando, estão fazendo coreografia, estão fazendo tudo, mas eu estou do lado de fora. A igreja de Laodiceia estava assim, estava cantando, estava pregando, estava dizimando, estava ofertando, estava às vezes dançando, estava fazendo um monte de coisa,
Mas a Bíblia fala em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus estava do lado de fora, batendo na porta. Pastor, o que é moldar? Estava lá do lado de fora, não estava do lado de dentro, estava fazendo curso sem Jesus. Pastor Tiago, o que é moldar? Se você pegar uma garrafa, um copo, e você pegar uma massa e envolver aquela garrafa, aquele copo, aquela massa vai ficar com a aparência do quê? Da garrafa ou do copo? Sim. Hoje a igreja dos dias de hoje, ela está se moldando a quem? Ao mundo. Ao mundo. Então a aparência da igreja é a aparência do mundo. Aparência do mundo. Porque algo que se molda em torno de algo, fica com a aparência daquele objeto que está sendo moldado em volta. Então o que a igreja de hoje está tendo? Ela está tendo uma aparência do mundo. Então a igreja com a aparência do mundo, pastor, está igualzinha ao mundo, está andando igual ao mundo. Então ela não tem vida com Deus, porque a vida com Deus é separado. Diz que cristão é algo separado do mundo. Então o que está acontecendo? A igreja está se moldando ao mundo e está se afastando de Deus. Está se afastando de Deus. Amém? Tu pode ver, irmão, que eu dei estudo sobre as 7 igrejas, mas eu vou falar um pouquinho sobre as 7 igrejas de novo. Tu pode ver que na igreja, irmãos, na igreja de Efésios, na primeira carta que está em Apocalipse, foi endereçada à igreja de Efésios. Tu pode ver que lá tinha uns lá que era da sinagoga de Satanás, que se dizia judeus e não eram. Não, na verdade eram falsos apóstolos. Tinha lá que eram falsos apóstolos. E a igreja de Efésios colocou eles à prova e viu que eles não eram apóstolos coisa nenhuma. Tá um monte de falso apóstolo aí, mais um monte, irmão, inventando coisas que não existem, trazendo tradições judaicas para o Brasil e falando assim, tem que andar, tem que colocar um tarite no pescoço, um berrante, e tem que berrar, e tem que fazer isso, e a calça apertadinha, aparecendo tudo. Apóstolo não quebra princípios, irmãos. Isso não é apóstolo coisa nenhuma. Apóstolo não quebra princípios, não. Amém? Esses daí que vieram com outra doutrina de outros apóstolos, falsos apóstolos da igreja de Efésios. Na igreja de Tiratira, tinha uns que se dizia judeu, mas era da sinagoga de Satanás. Tem muitos aí que se dizem crente, mas são da sinagoga de Satanás. Na igreja de Tiratira, tinha outros da doutrina de Balaão, da doutrina de Nicolaitas. Estava lá tentando contaminar a igreja. E estava contaminando. Tinha outros agora da igreja de Tiratira, que era espírito de Jezabel. Mestra, e esse dia profetiza, revelava tudo. Ela se dizia ser profetiza, ela ia revelando tudo, só que era do diabo também, que ela ensinava, enganava até os escolhidos do Senhor a comer do sacrifício da idolatria. Quem se vende, come do sacrifício de Jezabel. Os vendidos estão comendo da mesa de Jezabel. Fala o que o povo gosta, o que o povo quer, não o que Jesus quer, porque o evangélico não é para dar vida para tua carne, o evangélico é para matar a tua carne. Não tem nada a ver o evangélico que está sendo pregado de coach, irmão. O evangélico é para matar a tua carne e dar vida ao teu espírito. Vamos continuar. Agora na igreja de Sardes. Na igreja de Sardes, pastor Carlos, não tinha os falsos apóstolos, não tinha o da sinagoga de Satanás que estava tentando corromper os do Tiratira, estava tentando corromper os de Esmirna, não tinha doutrina de Balaão, que foi vendido, foi comprado por Baraque. Tem muito profeta que está sendo comprado, está fazendo negócio de si. Segundo a de Pedro, capítulo 2, fala que eles estão fazendo negócio de vocês por causa de ganância. Vende um pastor aqui, vende um pregador aqui, agência gospel de venda de pregador, agência disso para vender uma cantora, vai uma cantora hoje, vai uma cantora aí, venda igual vender na praça lá, laranja e limão e fruta. Vai uma cantora aí, 7 mil, 8 mil, 9 mil uma cantora. Pedro falava disso, nos últimos dias Pedro falou. Você liga para o assessor do pregador, 18 mil, passagem aérea, hospedagem. Então é difícil no dia de hoje, hein? Vai ter que vender a cadeira, vai ter que vender os membros, vai ter que vender tudo para trazer um pregador. Fica sem membro para vender, vai ter que fazer tudo para ter o pregador. Aí vai outro lá fazendo negócio da igreja. Tem que vender pizza, tem que vender feijoada, tem que vender isso, tem que vender aquilo. Para quê? Para trazer o famosão. Para trazer o bonitão, como é que fala, pastor? Para trazer o popstar gospel. Conhecido, né? O conhecido. Famoso. Eurizo Tavares,
famosão, tem que trazer ele, vamos lá, vamos fazer um movimento com ele. Aí não ganha nenhuma alma, não faz nada, só tira tudo a lã da ovelha e vai embora com dinheiro no bolso. Você já viu aquele ditado antigo diz enfeitar o burro? É. Tem gente que enfeita o burro. Anda com o burro um dia enfeitado. Sim. Mas outro dia o burro tá da mesma forma que ele era antes. Da mesma forma. O burro não progride, o burro fica na mesma situação. Tem gente que tá enfeitando só o burro, mas não tá ganhando alma, que é importante para Jesus. É verdade, é forte mais. Então vamos lá, irmão. Mas a igreja de Sardes, ela não tinha, irmão, nem um falso apóstolo, nem um da sinagoga de Satanás, que dizia judeu, não tinha nem um Balaão, nem um Nicolaitas e nem uma Jezabel. A igreja de Sardes, o Senhor falou para ela: tu tem nome de estar vivo, mas está morta. Não precisou nenhum missionário do diabo aí derrubar você, igreja de Sardes. Você mesmo está se derrubando com a tua própria fama. Você tem nome de estar viva, mas está morta. O diabo não está tendo mais nem... O diabo não está tendo trabalho contigo de enviar um missionário aí não. Um missionário satânico aí não. Um falso apóstolo aí não. Um da sinagoga de Satanás. Um espírito de Balaão. Um espírito de Nicolaitas. Um espírito de Jezabel. Não está tendo trabalho. Só tem nome. Está vivo. Nossa, tem um monte de gente com nome aí, pastor. É nome forte nas mídias aí. Um nome forte mesmo. Tem nome. Todo mundo... Nossa, aquele pregador, aquela igrejona. Nossa... Tem nome, mas na verdade para Cristo está morta. Aleluia. Tem igrejas por aí cheinhas de gente. Sim. Cheinha de zumbis. Zumbis que se dizem cristãos. Não adianta. Mas na verdade são massa de manobra do diabo. Massa de manobra. Do diabo ainda. Do diabo. E estão enganando até mesmo os escolhidos. Estão enganando. Está sendo massa de manobra, irmão. Infelizmente é isso que nós estamos vivendo e tá vontade de chorar aqui, irmão. Não prega assim porque nós queremos, irmão. Mas prega assim porque Deus está mandando nós falar. Mas se por se arrepender. Infelizmente, eu tenho algo para dizer para os irmãos. Nós prega assim, eu não consigo pregar de outro jeito. E tem mais uma informação. Pode preparar que nós vamos continuar pregando desse jeito. E vai piorar um pouquinho mais ainda. Amém, porque nós temos que avisar o povo antes do arrebatamento. Nós estamos vendo o último centésimo de tempo na terra de Deus. Nós estamos agora vivendo as profecias se cumprindo à risca. Tudo que está em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 está acontecendo à risca. Nós estamos vivendo o centésimo. É mais um pouquinho de tempo só, pastor, para a igreja. Mais um pouquinho assim, ó, discute. As últimas oportunidades. Por isso que Deus está levantando profetas para falar. Alguém tem que falar. Se o teu pai e tua mãe te corrige todo dia, por que Deus não vai te corrigir todo dia? Você ama o dinheiro, avarento, você é mão de vaca, você está indo para o inferno de passos largos. O homem de Deus, a mulher de Deus ama Jesus acima de tudo. Amém? Vamos lá. Sinais no céu, pastor. Apareceu sinais no céu na Austrália. Em várias partes do mundo está aparecendo sinais no céu. Isso é bíblico. A Bíblia diz que quando as estrelas caem do firmamento, eu creio que essas estrelas caindo do firmamento são asteroides. A NASA, lá dos Estados Unidos, preveu que em breve pode que seja um asteroide que venha atingir a Terra. Sim. Né? Estrelas caindo do firmamento são profecias bíblicas cumprindo. Né? Na nossa época, e você ainda está dormindo, posteando em dois pensamentos, vem para Jesus enquanto é tempo, irmão, porque depois vai ser tarde. Estamos partindo para o fim, Edilson, é verdade. Amém? Deus abençoe. Irmãos, vamos lá. E a igreja de Laodiceia também não precisou de nenhum falso apóstolo, nenhum da sinagoga de Satanás, nenhum espírito de Balaão, nenhum espírito de Nicolaitas, não precisou de Jezabel, não precisou de nada. O diabo não precisou enviar ninguém lá. Pastor, não tenho certeza que o tempo nosso é o tempo que mais o espírito de Balaão está em evidência. Tá. E de Jezabel também. Jezabel também. Não. O espírito de Balaão está tão forte hoje nessa terra que tudo que você o meio cristão vai fazer tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Hoje está se vendendo o evangelho. Vendendo. Tem pessoas que esses dias eu vi aí na internet uma mulher que cobra por oração. Se for para orar é tanto. Você já viu isso também? Já vi. Se for para orar por uma questão é tanto. Se for para orar por outra já é tanto. Vi mesmo. Por tantos minutos é tanto. Tá vendendo o evangelho. É complicado. É o espírito de Balaão que está em evidência no nosso negócio. Olha que interessante.
A igreja católica tá vendendo um monte de imagem. É imagem pra todo lado. Tu entra lá perto do escritório do padre, lá é imagem, crucifixo, um monte de porcaria, um monte de coisa nada a ver, que não existe na Bíblia. Jesus nunca mandou fazer nenhuma imagem de nada. Nem Maria, nem João, nem Paulo, nem Pedro. Não sei de onde eles tiraram isso. Eles estão tirando isso da sua própria imaginação. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 29, que fala que é obra da imaginação do homem. E vende pra cá, e vende pra lá, e vende pra lá. E os crentes estão vendendo pregador. É um pior que o outro. Mas Jesus vai vir, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. A idolatria está entrando no meio do cristianismo, do povo de Deus verdadeiro, está entrando. Mas Jesus vai chacoalhar a figueira. Foi escrito aqui, Jesus vai chacoalhar a figueira. E não vai demorar muito, não. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz da igreja. Assim, quiser... Não vai demorar muito, escuta aí. Ainda diz assim, se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu peço, dá quem quer. Dá quem quer. Eu não estou obrigando ninguém, estou pondo a arma na cabeça de ninguém, obrigando ninguém a dar 10 mil, aqui dá quem quer. Então quem está dando porque quer, é porque está sendo enganado pelo falso profeta. Se tivesse pastores igual vocês, seria muita gente liberta. Sabe, o verdadeiro evangélico. O Silvio está falando aqui, pastor. Forte, né? Deus abençoe, pastor Silvio. Vamos estar orando por nós aí. Profetizou na vida do Silvio, lá de Apucarana. Nós somos Silvio, uma bênção de Deus. Glória a Deus. E eu profetizei na vida dele que logo, logo Deus vai honrar ele nessa terra. O senhor está profetizando o pastor Silvio. Amém, eu Glória creio. a Deus. Eu creio. Rubens, Deus abençoe a tua vida. Irmãos, vamos lá, vamos tentar terminar. Eu sei que vai dar muita polêmica essa pregação aqui, mas nós prega sempre assim também, vai dar polêmica todo dia, então. Amém? Mas o que nós vai falar porque nós precisamos avisar o povo. O rei está voltando. Quem é santo santifique mais, e quem é sujo se suje mais ainda. Eu estou tentando entrar nos estudos aqui, mas não estou conseguindo. As pedras, pastor, que atiraram em nós vamos juntar tudo e fazer um altar. Amém. Vamos lá, vamos sentar um pouquinho mais para frente aqui, rapidinho aqui, tá bom, irmãos? Os maiores milagres de Jesus narrado no Evangelho tal, ele narrou até a oração sacerdotal, já foi falado, tá bom? Os maiores milagres que Jesus fez inédito, relato no Evangelho de João, vários milagres que Jesus operou no seu ministério terreno. João selecionou 7 milagres. Os 7 milagres foi escrito no livro de João, porque o livro de João foi mais um livro mais escrito, né? Mais para teologia, mais para ensino, né? Mais para ensino. Já como o Evangelho de Marcos não foi um evangelho mais para ensino, foi um evangelho mais de milagre. Já João já foi um evangelho mais de ensino, tá bom? Evangelho mais de ensino. Sendo 5 deles inédito para revelar a divindade de Jesus Cristo. Amém? Os 5 foi inédito. A água transformada em vinho foi inédito. Amém? Primeiro, a água transformada em vinho foi inédito. João 2, 1, 11. Segundo, cura de um filho de um oficial do rei. Tá? João 4, 46, 50, até o 54. Terceiro, a cura do paralítico junto ao tanque de Betesda. João 5, 1, 9. O quarto, a multiplicação dos pães em peixe. João 6, 1, 14. O quinto, andando por cima do mar. João 6, 16, 21. O sexto, a cura de um cego de nascença. João 9, 1, 11. E o sétimo, a ressurreição de Lázaro. João 11, 1, 46. Então, teve milagres aqui, foi 5 inéditos. Os outros não, os outros teve nos outros evangelhos, tá? Mas os inéditos foi 5 aqui que João escreveu. Amém? João, o Evangelho segundo João escreveu.